É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando, assistindo, aonde for. O Café com Záquia vai começar. E antes de começar, vamos soltar a nossa vinheta, porque hoje começa nosso primeiro episódio da segunda temporada do Café com Záquia. Então solta a vinheta aí, pessoal. É isso aí, gente. Eu quero, antes de mais nada, agradecer vocês que estão assistindo a nossa segunda temporada. É isso aí, a segunda temporada do Café com Záquia, cafécomzáquia.com. Você pode assistir a gente no nosso site cafécomzáquia.com, no YouTube também. Temos também que agradecer também a TV Cidade. Você também pode assistir a gente na TV Cidade, catanduva.com.br. Mandar um abraço pessoal da equipe do José Alfredo. Nosso muito obrigado. Estamos lá também, nossa segunda temporada está por lá também. Um abraço pessoal da Mercavejo, mercavejo.com, anúncios e classificados, também agência de publicidade e marketing, a Mercavejo Brasil, o pessoal do Regional, o pessoal da Vox FM, a Merlin Brindes, a League Shop, a Óticas Brasil, ao pessoal da Fidelidade, mandar um pessoal também da Garré, que faz as camisetas nossas, ó, mandar aqui também para vocês verem aqui, ó, camiseta aqui do Café com Záquia, faz as camisetas também da Mercavejo, tem produto fantástico ali, ó, o pessoal da Garré, mandar um abraço pessoal também da Revista Estampa, que a gente assina lá, e também, ó, mandar um abraço pessoal do Regional, que nós escrevemos agora também semanalmente lá, pessoal quiser ver matéria nossa, nós estamos escrevendo lá, pessoal do marketing, estamos lá também. É isso, gente. Quer patrocinar o programa? cafécomzáquia.com. Entre em contato com a gente. E vamos pro que interessa. Deixa eu colocar essa camiseta aqui. Põe aqui no centro da cidade aqui, meu amigo. Põe aqui que vamos começar aqui. Eu tô falando com o rapaz jovem, atlético, bonito, elegante, chamado Duarte Moreira. É isso, né? É isso. É Antônio Carlos Duarte Moreira. Se isso. Continuar mais, daqui a pouco é um sobrenome, hein? Palavrão. Antônio Carlos Duarte Moreira. Exatamente. Catanduvense? Olha só, rapaz. E olha que eu peguei e imprimi aqui, deu umas 15 folhas aqui, mas aí eu tentei reduzir aqui. Você foi várias coisas, né? Mas aqui, reduzindo aqui, eu vi que você também você é, né? Advogado, jornalista, mestre em Direito, é isso mesmo? Isso, mestre em Direito. Mas vamos começar do início de tudo. Eu falo, vamos começar doce, né, Doce? A tua vida doce. Da onde você surgiu, de onde nasceu, desde a mamãe, do papai? Como é que foi tua vida? Como é que você nasceu? Abriu o zoinho? Olha, como é que foi? Eu nasci de uma família aqui de Catanduva, né? Só podia ser de Catanduva, porque sou catanduvense. E meu pai, ele é da família Moreira. Nossa, ele era proprietário da legendária Casa Moreira. E depois, com a morte do meu pai, nós encerramos as atividades e ficamos só com o prédio. A minha mãe é Maria Benites. Ela era de uma família também daqui, de Catanduva. Meu avô, ele era um empresário. E também ele tinha imóveis que eram alugados em pontos até nevrálgicos da cidade. Então eu sou dessa família aí, Moreira Benites, né? Na realidade eu tenho 50% de português, que era meu pai, e 50% de espanhóis, que era a família da minha mãe. Então, os meus filhos já têm 75%. Meus filhos têm 50%. Bom, essa mistura toda, minha esposa é filha de espanhóis legítimos, e mais eu que sou com essa mistura aí de 50% de português e espanhol. Então eles têm 75% de espanhol e eu de português 50% e 50% espanhol. Todo mundo veio de Catanduva, ficou em Catanduva. Minha esposa é de São Paulo. São Paulo. São Paulo.
E aí você ficou em Catanduva até que idade? Efetivamente, eu fiquei em Catanduva, quer dizer, antes de ir para São Paulo em definitivo, eu fiquei em Catanduva até 1963. E aí, eu já em 64, já fui para São Paulo. Fui para São Paulo e entrei numa grande organização, que era a Rádio Tupi, que é das emissoras associadas, ligada ao grande empresário Assis Chateaubriand, que tem gente que fala bem dele, tem gente que deplora, mas esse é o mundo. É o mundo. Foi um brilhante desbravador desse país. Tanto é que não tem quem não conheça também, né? Eu até recomendo, eu não gostava de falar de Chateaubriand, porque nós tivemos muitos embates lá na Tupi por questões salariais, né? Mas o Chateaubriand, ele foi acometido de um problema sério, né? Que ele teve um derrame cerebral que o paralisou. Mas ele importou uma máquina que levantava a mão dele para ele fazer... seria, vamos dizer, uma antecipação da digitação, né? Então essa máquina fazia com que ele levantasse o braço e fizesse a batida da tecla, né? Ele ficou assim até a morte. E os discursos do Chateaubriand e os artigos que ele fazia, todos esses artigos, eles eram decodificados por uma pessoa da família Izar, Margarida Izar, que é de Catanduva. Era uma jornalista que ela decodificava. Por exemplo, ele fazia esse material, Margarida, ela tinha que seguir o raciocínio dele e completar a frase, porque era muito penoso para ele. Eu recomendo ao Café do Záquia até que procurem essa obra de Fernando Moraes. Aparentemente é chata, mas para se entender dos meandros da política brasileira, das safadezas todas, precisa ser lida essa obra. Bacana. É uma obra, olha, antológica. Chateaubriand, o Rei do Brasil. Bacana, muito bom, muito boa dica. Então, eu fiquei saí de 63, fui trabalhar na Rádio Tupi, onde eu fiz lá desde rádio, fiz televisão, fiz a TV Cultura, que era propriedade da TV Tupi, que ficava ao lado. Então, eu tinha horário na Rádio Tupi e era convidado para fazer o jornal Flagrantes da Notícia na TV Cultura. E a cultura realmente, a TV até hoje, ela é cultura, né? É cultura. E por não dá tanta audiência por ser cultura, né? Eu saí ali quer dizer, a rádio ficava ao lado da TV Cultura e ficava também ao lado da TV Tupi. Eu saía correndo lá para fazer o Flagrantes da Notícia na TV Cultura. Nível nacional, você daí também? Não, é São Paulo? São Paulo, mais São Paulo mesmo, né? Tá. Ainda não tínhamos aí na minha época. Nós estamos falando em que ano? Nós estamos falando aí no ano de 1966, por aí. Rapaz, vamos lá. Eu era mocinho, mas... Estamos quase lá. Olha o eufemismo, eu era mocinho, hein? 66. 66. Então, aí o que acontecia? O diretor da Tupi começou a esticar o horário, o meu horário de locução, para eu não fazer a Tupi. Olha a ciumeira como é o negócio, né? Ele queria me apenar porque eu estava fazendo a TV Cultura. Naquela época a rádio tinha que fazer barulho também? Ia narrando e fazendo barulho? Não tinha disso não. As instalações da Tupi eram instalações assim, realmente de uma tecnologia muito avançada. Sim. E os estúdios, os artistas lá da TV Tupi iam ensaiar nos estúdios da Rádio Tupi. Bacana. Eu conheci vários artistas ali nos ensaios da TV Tupi. Então Lima Duarte, esse ator agora que está aí, que está novamente... Os grandes saíram de lá mesmo. Os grandes saíram de lá. É verdade, verdade mesmo. Esse artista aí que fez a propaganda do Friboi, como é o nome dele? Tony Ramos. Ele ensaiava lá, ao nosso lado. Sim. Tony Ramos e tantos outros artistas ensaiavam ali.
ali no nosso estúdio ali da Rádio Tupi, uma coisa fantástica. A Rádio Tupi, só para você ter uma ideia, quando eu entrei na Rádio Tupi em 1964, eu tinha saído do serviço militar e já entrei na Rádio Tupi. Nós tínhamos grande orquestra, que eram dirigidas por grandes maestros da época, como Luiz Arruda Paz, Jorge Kochá, que era um maestro húngaro, o Elcio Álvares, que era um maestro arranjador aí desses cantores todos do Brasil. Foi ali na Tupi que eu conheci e apresentava programa ao vivo, com orquestra e cantores que atuavam no elenco da rádio, da TV Tupi. E na realidade você fala uma das coisas que fazia diferença, que não tinha, a maioria era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Era bem diferenciado, tinha que saber fazer, né? Bem diferente de hoje. Era ao vivo mesmo. Nós tínhamos 2 artistas lá na TV Tupi que faziam a TV de vanguarda, do Benjamin Catan, né? Era um máximo como diretor, Benjamin Catan. E teve um teatro de vanguarda na TV Tupi, que era os artistas principais, eram a Wanda Cosmo e o Percy Aires. Mas você precisa ver o embate desses dois ao vivo, só memória. A nossa grande artista Wanda Cosmo, que também foi diretora de televisão, ela chegou um momento que ela teve um transe lá muito grave. Ela desmaiou devido à tensão que ela tinha. Então, veja, eram outros tempos, né? Hoje você tem aí 1000 condições de você parar a gravação, de fazer, de continuar, de cortar, de editar, entre outras coisas. Então, não tínhamos nada disso. Era muito precário, embora as emissoras já estivessem inovando de forma assim consagradora, como aconteceu com a Globo, como aconteceu com a Bandeirantes, como aconteceu com a Record. A Tupi ela foi ficando para trás até por problemas financeiros, né? E isso aí até que o governo tornou a TV Tupi perempta, é uma expressão jurídica que significa que se você não utilizar essa concessão, ela se torna perempta, ou seja, ela perde a ação. E foi isso que aconteceu com a TV Tupi, ela se tornou perempta por uma negativa de empréstimo que não foi concedida. Se o Chateaubriand fosse vivo, você pode estar certo que ele conseguiria o empréstimo. E você ficou até que ano lá? Você lembra? Eu trabalhei na Tupi até 1983, quando ela encerrou as suas atividades por motivo de uma ação falimentar. Você ficou lá em qual? Você saiu de lá e que cargo que você estava? Eu era lá repórter especial. Qual que você lembra alguma cena especial que te marcou, uma coisa assim que te marcou e alguma coisa inusitada que te deixou assim marcas? Olha, veja, me deixou marcas assim a candidatura do Franco Montoro, que eu de uma certa forma tive grande admiração pelo Franco Montoro, as atividades que ele exercia, as reportagens que a gente ia fazer lá com o Montoro e com aquele deputado que era ligado ao Montoro. Não estou me lembrando o nome. Mas o Montoro foi interessante porque ele derrotou o esquema da Arena, que passou a ser depois PSD, né? E ali na reportagem a gente dava muita ênfase a essa questão da atividade do candidato, né? Agora, na área policial, a gente teve sérios problemas com alguns assaltantes que assolavam lá São Paulo de forma que nos deixavam numa situação de grande tensão nervosa. Tinha um criminoso chamado Assis, que esse aí aterrorizava São Paulo. E eu com Saulo Gomes, Saulo Gomes é conhecido aqui de Catanduva, sim, né? Sim. Ele
ele era o meu diretor lá de reportagem da Tupi, né? Então nós íamos atrás desse Assis de madrugada, falar, ele está lá no zoológico, nós íamos lá para o zoológico. Coisas assim que hoje não acontece mais, hoje é tudo programado, você tem um celular, você fala, você sintoniza, você tem a direção que a pessoa ela tem, então é tudo mais fácil hoje, não é tão difícil. E as reportagens são todas editadas, então eu tenho inúmeras situações que é difícil você pegar e falar, olha, essa é melhor, essa é pior, essa eu me consagrei, essa eu fui mal, coisas dessa ordem. Mas era uma vida muito interessante e seria assim uma vida venturosa, né? Você estava vivendo em aventura toda hora. Você foi jornalista antes de ser advogado ou advogado antes de ser jornalista? Não, jornalista antes, durante a minha constância de estudante e de repórter, eu era jornalista. Jornalista. Né? Jornalista. E porque assim, eu acho que nessa época eu não posso falar porque eu não estava, uma que eu não estava nem vivo, né? Mas eu acredito que nessa tua época de jornalismo realmente se fazia jornalismo e outra deve ter sido muito perigoso, porque não tinha câmeras nem muito, e não tinha internet. Primeiro, sumia com o corpo lá e era perigoso porque se você andasse na linha, eu acho que poderia ter graves problemas, né? É verdade. Porque como que era a linha se tratasse, como que se lidasse com o jornalista? Primeira coisa, como que o governo lidava com os jornalistas? Olha, o governo, eu vou falar mais a minha participação, esse governo que eu participei, o governo Abreu Sodré, o governo Abreu Sodré foi um governo de direita e ele tinha muito respeito pelos jornalistas, muito respeito. Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando no ano de 70. Ele tinha 70 até mais à frente, né? O Sodré tinha grande respeito pelos jornalistas, ele fazia, ele dava entrevistas coletivas e permitia que os jornalistas participassem de reuniões do seu gabinete, secretários de Estado, isso hoje não existe mais, isso não acontece mais. O jornalista não tem essa franquia. Continuou com Franco Montoro, mas se perdeu muito a partir de outros governos. Vamos frisar na tua época mesmo, porque eu quero frisar bem claro isso, porque as pessoas ficam falando naquela época era ditadores, aquela época era vamos voltar à ditadura. Como que realmente existiu a ditadura no Brasil? Existiu isso? Os jornalistas realmente foram calados? Você como jornalista, o que você pode falar dessa época? Porque eu não posso falar e realmente eu vejo muitos deputados, abre aspas, Nutelas, porque eles gritam, nem nascidos são, foram naquela época, eles gritam que teve uma ditadura muito pesada. Eu não posso falar, quer dizer, você foi jornalista naquela época. Fale, por favor, sobre isso, porque acho que você, mais do que você, não possa falar. Fala para nós. Veja só, eu nunca me envolvi com política, seja ela de esquerda ou de direita. Eu era um profissional que queria dar o melhor de mim para o desempenho das minhas atividades. Então, eu não tinha cor política, né? Correto. Mas quem reclama muito dessa situação é o pessoal de esquerda. Num governo, você não pode atiçar um cão raivoso, né? Você não pode atiçar, você vai ter represálias. Seja o lado que for. Seja o que lado que for. Eu, particularmente, como jornalista que eu fui, em tempos que são considerados tempos nebulosos, eu não via assim essas coisas. Eu tinha grande acesso a tudo, eu tinha minhas credenciais lá no Exército, na Polícia Federal, eu tinha livre trânsito em todos os lugares. Quando vinha o presidente da República, eu era credenciado. Quando vinham grandes autoridades, eu era credenciado. Eu não tenho nenhum dissabor, não teve nenhuma coação na minha atividade profissional. Eu não sei os outros eu não sei. Sim. Mas da minha parte eu não tive. Porque você foi jornalista nessa época. Essa época. Você viveu essa época. Eu vivi essa época. Eu fui obrigado aí pela minha
minha direção artística da rádio, quando eu iniciei em 64 na Rádio Tupi, quando foi desencadeada a Revolução de 64, a gente pode falar era a Revolução que se falava. Sim. Eu e mais locutores aí famosos, tem um locutor famoso aí que até hoje eu sou amigo dele, Salomão Esper. O Salomão Esper, ele esteve comigo na rede da Legalidade. Eu acho que é Legalidade, não me lembro o nome, se era da Liberdade, uma coisa assim. Acho que é Legalidade. Nós fomos convocados, todas as emissoras foram convocadas a prestarmos serviços ininterruptos 24 horas no estúdio do grande jornal Fala Tupi, Matutino Tupi, na rua 7 de Abril, a lermos todos os comunicados oficiais da Revolução de 64. Então, estava ali Humberto Marçal, uma das mais bonitas vozes do Brasil, que era da Bandeirantes. Nós tínhamos aí o Ferreira Martins, que até hoje está aí, o Ferreira Martins. Ele leu comigo no noticiário. Agora, lá na própria radiodifusora Tupi, tinham colegas meus, jornalistas, que se recusaram a ler. Não houve nenhuma represália a eles. Então, se o negócio fosse tão drástico, eles teriam sido presos, coagidos, mas não houve isso. Isso é bom entender, porque o que você está falando é justamente isso. Nós não estamos partindo para um lado. Eu tenho meu partido, eu tenho meu lado, todos que conversam com aqui têm lados. Isso é água. Isso. Mas o que é importante as pessoas entenderem é justamente isso. Vocês estão aqui justamente, as nossas perguntas, é para que sejam bem educativas. Porque eu não posso falar de um passado que eu não vivi. Então, muitas das pessoas hoje que falam, às vezes, em palanques, e muitas vezes são palanques políticos, elas falam justamente para buscar votos e não viveram isso. Então você está falando aqui hoje de uma coisa que você viveu e você não foi preso, você foi jornalista, você viveu nessa época. Então a gente vê muito sensacionalismo e a gente vê principalmente, você como jornalista, você vê que muito se vende, principalmente hoje, manchetes. O que você pode falar? Por que as manchetes vendem muito mais do que a verdade? Por que se vende muito mais manchete? E quando você vê, não tem nada a ver. Por que a manchete fala... vamos por um exemplo. Roubou joia. Mas na realidade não tem nada a ver com roubo de aquilo lá. O que você lê não é aquilo. Quer dizer, isso é um engodo, né? O jornalismo mancheteiro leva você ao engodo. Veja você, o jornalismo é crescente, você encontrar fatos para municiar a TV e as emissoras noticiosas de acontecimentos. Veja lá, nós temos ainda a guerra da Ucrânia. Então aquele calor cresce, guerra na Ucrânia. Daí a pouco você tem um outro evento, as tempestades no Rio Grande do Sul. Aí cresce a reportagem e tal. Daí a pouco o problema lá da faixa de Gaza com Israel. Aí só dá isso o dia todo. Mais um pouco também você teve aí o problema da pandemia, que era um negócio assim que assustava todo mundo. Isso aí, ao invés de esclarecer, cria em você uma situação de tensão nervosa. E ela sumiu muito rápido também, né? Do mesmo jeito que ela apareceu rápido, ela desapareceu. Então, mas veja, não é assim, não pode ser desse jeito, né? Tem que ter consciência de que, por exemplo, no caso do jornalista, você vai fazer uma entrevista de um cara criminoso, mas ele tem a sua versão. Você tem que ouvir a versão do... Correto. A imprensa, ela tem que ser imparcial, mesmo que eu propugne por uma situação, eu tenho que ser absolutamente imparcial. Ouvir os dois lados. Correto. E hoje isso não acontece mais. Isso. Você pega aí o jornal, você vê como é que são as coisas. Você ouve só um lado. Eu tento sempre escutar isso, porque
Principalmente aqui, quando eu converso com a pessoa, eu tenho meu lado, eu tenho meu pensamento, eu tenho tudo. E eu vejo as pessoas, quando você foi entrevistar aquela pessoa, por que você não perguntou isso? Eu falei, escuta, eu não sou investigativo. Eu não estou querendo investigar a pessoa, eu quero escutar a pessoa. Se ela estiver falando a verdade, se ela estiver mentindo, o problema é dela. Exatamente. Quem tem que escutar são as pessoas que estão escutando o programa. Quem tem que analisar que se é verdade ou não é a pessoa, porque ela tem o direito de falar, eu tenho o direito de me perguntar. Agora, é muito fácil eu chegar aqui e fazer uma carta e saber tudo para pegar a pessoa. Isso qualquer um consegue fazer. E por trás de mim pode ter um monte de gente me pagando para eu querer pegar você. Isso, principalmente numa cidade como Catanduva ou qualquer outra cidade, existe milhares de pessoas como eu sendo pagas para fazer isso. E aqui é um dos poucos programas que não são feitos assim. Então é independente, o Café com Zeca é independente e é o que falta no jornalismo, é o que falta em programas, é o que falta em podcasts, é o que a gente tenta passar aqui, é o que falta em jornalistas, é o que falta muito no meio da mídia, e é o que me entristece muito no Brasil, é que a gente está vendo o povo doente. É o que eu falo, nós vivemos hoje no Brasil, que é um Brasil doente, as pessoas estão ficando doentes, é por isso que está existindo o ódio, porque desde que o mundo é mundo, eu sempre tive um prazer imenso em ver a política. Desde a época, nós estamos aqui com pessoas que estão no meio da política, que não vai mentir, e desde o meu braço direito, meu braço esquerdo, sempre teve brigas políticas, as pessoas sempre teve pensamentos políticos, e ninguém se matava por isso. As pessoas apoiavam X ou Y e não se matavam. Hoje existe o risco da morte, porque se criaram uma ideologia muito forte pelo poder. Mas quem está criando isso? A própria mídia está se criando porque ela se vendeu violentamente. Ela se vendeu violentamente, mas por trás disso existe um sistema muito corrupto. Esse sistema, ela garantiu que isso não consiga mais voltar atrás, porque o dinheiro comandou ela. Você, como jornalista, consegue enxergar isso ou eu estou completamente louco? Não, você está, eu enxergo da mesma maneira. Veja você, o profissional, ele assina um contrato com uma grande organização, ele é obrigado a seguir os protocolos dessa grande organização. Esse negócio de ele ter criatividade, improvisar, de dar sua opinião, hoje tem os comentaristas, é mais fácil. É por isso que as emissoras de TV tarjam hoje lá. A opinião dos nossos comentaristas não expressam necessariamente a opinião da nossa rede de televisão. Eu ouço isso frequentemente. Eu, quando fazia jornal, na minha coluna de jornal, eu colocava lá, olha, isso lá atrás, hein? Antes de eles colocarem isso na televisão. Olha, as opiniões dos nossos entrevistados, elas não espelham efetivamente a opinião do nosso veículo de comunicação. Fazia isso aí, tem um jornal aí que tinha mais de 30 anos que eu fazia isso. Então é isso aí, a gente tem que saber que as coisas não são... O jornalista, ele é um condutor, e hoje mais condutor ainda. Você pode ver nas reportagens que são feitas, principalmente reportagens de rua, que ele obedece um comando. Sim. Você já imaginou alguém, eu nunca imaginei na minha vida escutar alguém que eu era fã, chegar e falar assim, o senhor não deve nada mais à justiça. Você já escutou isso de alguém? Não. Eu escutei isso de alguém. O senhor não deve nada à justiça. De alguém? Você lembra de alguém quem falou isso? Esse cara falou ao vivo, numa grande rede de televisão. Eles falando isso num debate político. Quando eu escutei isso, o senhor não deve mais nada à justiça, eu falei, pronto, eu desliguei a televisão e nunca mais assisti essa rede de televisão. Ah, entendi agora, entendi. Eu falei, puxa vida, cara, eu nunca imaginei. Você fez uma pegadinha aí pra mim. Pô, mas quer dizer, como jornalista jamais poderia ter falado isso. Como ele pode falar um negócio desse? Não pode, né? Ali foi claramente declarado um voto. Ele, como jornalista, jamais poderia ter feito isso. Como jornalista, você sabe muito bem isso. O que o jornalista tem que fazer? Você acabou de falar, ele é imparcial. Então tem que ser imparcial. Não pode ter parcialidade. Você tem que ouvir os dois lados. Quantas vezes eu estou tentando trabalhar e conversar com as pessoas estão tentando sempre passar para mim, você tem que ser... O próprio Zé, ele chegou, você tem que... Eu falei, não, Zé, eu quero escutar as pessoas, eu tenho meu pensamento, eu tenho meu ponto de vista.
Mas, pô, eu tô entrevistando. Chegar ao ponto, declaradamente, é declarar que eu tô sendo vendido. Rede nacional é, pô, são milhões de pessoas. É pedir para as pessoas falar, ô meu, essa rede inteira tá sendo vendida. Então, para que eu vivo no Brasil assim? Qual que é meu preço? Então, o Brasil tá na hora de abrir o olho. Você como jornalista, o que você pode fazer para salvar a gente? Qual que é a tua declaração para ajudar uma população? Você é jornalista aposentado já? Já aposentado. Então você pode falar para eles. Veja, eu durante 30 e poucos anos eu fui jornalista que tinha uma coluna especializada em administração pública. Fui o pioneiro nessa área, no Diário de São Paulo, Diário da Noite. Depois fomos para o Diário Popular. Essa coluna, o Diário do Servidor, que a gente inaugurou, ela foi reeditada com os jornalistas dos estados de Paraná, Rio Grande do Sul, Capital Federal Brasília, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro também. Então, nós tínhamos essas colunas em todas essas capitais brasileiras, né? Então, o problema é o seguinte, a gente tem que respeitar, né? Respeitar o entrevistado, o entrevistado também tem que mostrar que aquelas informações que ele está nos prestando, elas são saudáveis, para que a gente não seja amanhã desrespeitado. Eu nunca tive problema com nenhuma área. Quando o pauteiro me dava uma matéria para eu fazer, eu chegava para o cidadão e falava, olha, senhor me desculpa, eu tenho que fazer uma pergunta aqui para o senhor, eu só estou preparando o senhor para o senhor não ficar constrangido e o senhor ficar aborrecido comigo e me negar outras entrevistas. Não, pode falar. Pô, isso aí me suavizava, a minha técnica era errada? Não, eu não achava. Eu achava que ela era benéfica ao desenvolvimento do meu trabalho. Eu me especializei na reportagem da TV Tupi em ministros que vinham a São Paulo, ministro do governo. E o ministro que eu mais gostava de entrevistar era o Jarbas Passarinho. Ele era o ministro da Educação. E eu sempre fazia umas provocações para ele, mas provocações que estavam no jornal, né? Não tinha nada demais, ele já sabia de tudo isso. Então, numa das reportagens, que até foi uma coisa muito interessante, que a TV repetiu umas 4 ou 5 vezes a minha entrevista com o Jarbas Passarinho, que até que o segurança do Passarinho deu uma cotovelada em mim, como se eu tivesse culpa. Poxa, ele que está dando a reportagem, está satisfeito, está contente, né? Eu era especializada em fazer a reportagem com o Jarbas Passarinho. Já me conhecia, sabia. Ele até perguntava para o capitão, olha, será que o Duarte Moreira virá aí? Ele queria que eu entrevistasse. Aí perguntei para ele, ministro, posso fazer uma pergunta? O senhor falou aí sobre faculdades, não sei o que mais. Eu queria saber qual é a orientação do Ministério da Educação e Cultura com as faculdades de final de semana. Aí ele falou assim, não tem faculdade de final de semana. Eu quero que o senhor me prove. Olha, ele fez uma pergunta para mim. Eu quero que o senhor me prove. Poxa, naquela hora você sobe a cabeça, você fica... Qual é a enrascada? Como é que eu vou sair dessa? Eu falei, não, senhor ministro. O senhor, aqui mesmo no aeroporto de Congonhas, o senhor pode perguntar para qualquer engraxate se ele conhece alguma faculdade em que os cursos são oferecidos e a pessoa vai uma vez por semana lá. Aí encerramos a reportagem. Então, hoje isso aí é tudo coisa do passado, sim, né? Porque hoje você tem cursos aí à distância, que você imagina que a pessoa está aprendendo, eu não sei se está, depende da consciência do educando, de ele estar efetivamente aproveitando, está levando a sério aquilo que lhe é oferecido pelo ensinamento à distância. Eu não sei. Isso aí. Maravilha. Não é verdade? Fora essa fantástica histórias aí, que você deve ter muita parte de jornalista.
Aqui, tô com esse livro aqui. O que é esse livro que você pode falar aqui? Esse livro é uma homenagem que foi feita pela diretora de Educação e Cultura da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Maria Edna da Silva Rosa. A Maria Edna da Silva Rosa, ela me presenteou, eu fui presidente da maior entidade associativa de servidores públicos da América Latina. E durante 6 anos, 2 mandatos eu fui. Então, ela quis consagrar nessa publicação uma homenagem à minha pessoa pelos relevantes serviços que a gente fez à coletividade dos servidores públicos. Então, é uma obra que eu não estou nem divulgando, né? Porque por motivos assim motivos até estratégicos, né? Que eu não devo usar, porque eu não sei se o meu futuro como líder associativo, se eu vou ter que expandir aí a minha visão para outras localidades, outras atividades, eu não sei. Então, não é de bom propósito eu divulgar essa obra. Bacana. Mas aqui significa tudo que nós... uma parte, né? Uma parte sintética daquilo que nós fizemos, né? Fora esse aqui, o que temos em Ibirá? Ibirá, temas de Ibirá. Temas de Ibirá, a associação estava há 22 anos ela estava pleiteando a criação de um hotel, ou então a compra de um hotel em Termas de Ibirá. Até se cogitou aquele grande hotel. E algumas comissões, elas tiveram atividade e fizeram pesquisa nos poucos hotéis em Termas de Ibirá, sem sucesso. Foram 3 comissões da associação que foram lá para ver qual era o critério. Aí o presidente da associação, na época, o desembargador Antônio Luiz Ribeiro Machado, ele me destacou como coordenador. Então, eu falei, tá bom, eu seria o coordenador. A primeira reunião que eu fiz como coordenador, eu falei, olha, senhores, vamos levar isso aí a sério. Penso, senhores, que nós vamos simplesmente alongar a decisão? Não vamos. Os senhores vão decidir e nós vamos ter que lavrar uma ata aí dessa decisão dos senhores. Não, mas não há necessidade. Há necessidade, sim. Tá bom. Aí nós optamos pela compra desse hotel aí da família Cabreira, Dr. Lúcio Cabreira, que era um hotel spa, né? Eu me encantei com esse hotel, essa é a realidade. Eu falei, não posso deixar essa oportunidade, porque o grande hotel estava deteriorado e com uma documentação realmente danosa a quem adquirisse. Então, eu me centrei nessa obra, me empenhei nessa obra aí, e começamos a fazer as reuniões lá com os diretores e coordenadores da associação. Como coordenador, eu falei, vamos agora decidir. Vocês foram lá, já visitaram 2 vezes, agora vamos decidir isso aí. Aí, três dos participantes, não, eu sou contra. O senhor é contra. E o senhor? Eu também sou contra. E assim, de 3 contra, eu estava com mais 4 votos só favoráveis. Falei, vamos ver aqui a ata, o que o senhor falou na oportunidade. Quer dizer, o cidadão proferiu um voto anteriormente, mas ele não tinha consciência de que eu ia levar a sério um negócio que ia até o final. Eu fui até o final. Então só tem que honrar aqui a sua assinatura. Eu vou ler o que o senhor falou. Resultado, o presidente me deu carta branca para eu negociar com o proprietário do hotel. O proprietário, filho do proprietário, né, o doutor, agora estou falando do doutor Lúcio, ele ligou para mim e falei, escuta, doutor Lúcio, eu quero saber o preço mínimo que o senhor faz do hotel. Não, eu já falei para a corretora. Não. O senhor falou para a corretora, mas eu estou de desacordo.
Aí eu fiz uma contraproposta para ele e fui falar, e nós estávamos reunidos com essa comissão. Aí eu fui lá na sala do presidente e falei, presidente, olha, é isso que o homem quer. Ele está propondo aí uma quantia, a meu ver, que não é uma quantia que a associação tem interesse. E estou propondo 60% daquilo que ele está estipulando. Falei, mas ele pode não vender, poxa, a gente precisa desse hotel, o que é que o senhor vai fazer? Não, o senhor me perdoe. Nós vivemos até hoje sem esse hotel de Ibirá. Eu não vou blefar com ele, eu não estou blefando. Eu estou negociando com ele os interesses da associação. Se ele não concordar com a nossa contraproposta, paciência, nós vamos cuidar da associação, pode comprar um terreno e construir uma área aí nova. Tá bom, faça o que você quiser. Mas eu acho que você está correndo risco. Tá bom. Aí fui ao telefone e falei com ele, doutor Lúcio, o que eu posso pagar para o senhor é só isso. O senhor me dá a resposta e a gente fecha o negócio. Aí falei, tá bom, qual é o prazo que o senhor me dá para dar a resposta? 2 horas. Se o senhor em 2 horas não me der a resposta, está encerrada a negociação. Ele ligou em menos. Eu acho que 1 hora e 45 minutos ele ligou para mim e concordou com a minha contraproposta. E assim nós compramos lá em Ibirá. Mais à frente, eu já como presidente da associação, eu consegui comprar o Hotel Fazenda do Rovilson Manzano lá, que tinha um enorme cuidado com essa fazenda de Ibirá, né? Ele plantou umas árvores frutíferas raras, é coisa fantástica. Então nós compramos, aí esse é o nosso apego de... E na minha gestão, como presidente, lá nesse hotel central lá de Ibirá, que é esse que nós compramos, nós projetamos e construímos 38 apartamentos, um novo restaurante fantástico, mais a cozinha dentro dos moldes determinados pela Anvisa. E foi desse jeito que nós inovamos em termos de Ibirá, porque a nossa preocupação é com a qualidade e é o encantamento do associado. Nós temos que oferecer um produto associado que fideliza a nossa entidade. Eu tenho que oferecer a ele o que há de melhor. E é isso que nós fizemos lá em Ibirá. Bacana, muito bom, muito bom. Pessoal, então, se quiser entrar em contato, saber como é que ele entra em contato lá? Bom, lá em Ibirá? Lá em Ibirá ele pode entrar lá na portaria do hotel. Eu não tenho telefone aqui, ou entra em contato com... Como é que chama lá? A FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Na nossa gestão, começamos com um serviço arcaico que era de sorteio pela bolinha, como é feito até hoje na Loteria Federal. Né? Por mais que agilize, a Loteria Federal tem as bolinhas, mas o sistema é outro. Agora, você imaginou 200 vamos por hipótese, que 20% de 252 mil associados resolvam ir a uma determinada unidade nossa no estado de São Paulo. Então nós víamos que esse sorteio pela bolinha gerava desconfiança, embora nós levássemos os próprios associados como observadores para atestar a idoneidade, né? Mas isso não adiantava, geravam crítica. Então nós criamos aquilo que se chama Flex Reserva. Tudo pela internet. Legal. E aí as pessoas entram lá, aquelas que são mais ágeis, elas conseguem com maior facilidade conseguir a reserva. É um sistema perfeito? Não. Gera dúvidas, gera problemas, críticas, mas é um sistema, tudo na internet está sendo aperfeiçoado. E a associação, eu acredito que esteja correndo exatamente nesse aperfeiçoamento. Você como mestre em Direito, esse título aqui, como que foi feito?
Esse título é o seguinte, eu achei que o meu diploma, ele estava precisando de, vamos dizer assim, de uma condição robustecedora, né? Eu queria dar aula. E fiquei encantado com um mestre que eu conheci, apresentado por um líder de entidade municipal de servidores, professor Ibrahim Haddad de Franca, um dos criadores da faculdade e da Unesp lá de Franca. Conversei com ele e me entusiasmou. Falei assim, por que você não faz o mestrado em Franca? Bom, mas eu tenho que ser aprovado, né? Ah, mas você é um cara inteligente, você faz uma monografia aí, apresenta e você certamente vai ser escolhido, você tem todas as condições. Eu fiz uma monografia, entreguei, fui considerado apto para fazer esse curso. E era um curso que tinha lá, basicamente, delegados de polícia, juiz de direito, pessoa do Ministério Público, estudantes aí, esse pessoal aí, tudo capacitado, concurseiro, né? Eu entrei nesse grupo aí e escolhi a área administrativa. Tanto é que o meu trabalho de qualificação de mestrado e depois de dissertação foi o direito adquirido no Estado Democrático de Direito, porque tem uma garantia constitucional da estabilidade desses servidores e da preservação do direito adquirido. Quer dizer, imagine você uma Constituição, você me tira o direito adquirido. Vamos dar um exemplo aí que o pessoal aí da esquerda fica muito falando sobre a propriedade. Bom, você tem direito adquirido à sua propriedade, você paga os impostos, você tem uma escritura pública que foi lavrada, então você tem direito adquirido a ela. Você está usando a propriedade em benefício aos seus familiares. Então, você tem direito adquirido sobre ela. Então, eu não fiz assim uma dissertação só voltada aos interesses dos servidores, mas eu procurei, com o viés dos servidores públicos que estava na Constituição, eles estavam querendo, o Supremo Tribunal Federal estava querendo tirar o direito adquirido. Pô, é absurdo, o direito adquirido é da Constituição, precisa marcar um plebiscito, fazer uma reforma constitucional e aí sim você pode tirar. Então, a minha monografia sobre esse tema, ela estava num momento nevrálgico das discussões sobre o direito adquirido. Bom. E você tinha aí grandes escritores, por exemplo, José Eduardo Cardoso, ele tem um livro, uma monografia só sobre o direito adquirido. E aí tem outros tantos aí. Aqui é o criador do jornal Folha do Servidor, membro do Conselho Editor da Folha. Toda essa base aqui, hoje o que você está fazendo? Você deu uma parada em tudo? Não, como é que tá? Não posso parar. Igual fala, a pessoa imperativa, parar é dizer para Deus, me leva, né? Eu sou muito ativo. Eu continuo lá na associação como conselheiro vitalício, participo de uma reunião a todo mês, participo dos debates, porque esses debates, sim, eles são... qualquer associado pode assistir o debate lá, né? É como se fosse uma assembleia, uma Câmara Federal. Mas todo mês eu vou. Eu sou presidente do Sindicato dos Executivos Públicos. Veja só, todas essas atividades não são remuneradas. Não são remuneradas. Eu sou presidente do Sindicato Patronal das Entidades de Servidores Públicos. Também não é remunerado. Então, eu trabalho ativamente. Não que eu vá todo dia, não vou todo dia. Então, sou da Federação das Entidades de Servidores Públicos, eu sou até, hoje, presentemente, eu sou o coordenador de imprensa da Federação das Entidades, que é presidida por um grande idealista que é o José Gozzi. Certo. Então eu continuo, estou aí. Na ativa mesmo. Aí. A minha esposa é que me critica. Poxa, você
relógio, até relógio precisa dar corda. Você fica aí só com essa gratuidade para um pessoal aí que muitas vezes é ingrato com você. Mas você já é aposentado. Já sou aposentado. Então, mas porque na idade você já é aposentado, na idade você faz hoje agora uma opção de continuar vivendo mesmo, prazer, né? Prazer em fazer. Na realidade serve como recreação, né? Por exemplo, estou aqui hoje num programa, isso para mim é muito gratificante. Mas trazido, indicado por amigos, mas isso... É vontade de fazer, não é obrigado por fazer. É vontade de fazer. Pode ser que eu tenha coisas aí que seja corrigido, seja criticado, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. Entendeu? Se você deixar de fazer, alguém vai fazer por você. E se você parar de fazer às vezes, também você vai sentir, por que eu vou ficar parado na vida? É verdade. Né? Porque nós temos que exercer. Você falou em relógio, mas o relógio ele tem que fazer, ele tem uma função na Terra. Se você parar de fazer, qual que é a tua função na Terra? É verdade. Só por causa do dinheiro? Qual que é a função do dinheiro? Se você já tem um dinheiro e você puder fazer mais coisas sem seu dinheiro, você está produzindo. O dinheiro é uma necessidade nossa. Você já tem o dinheiro que te dê a necessidade de comer, de viver. Se você conseguir fazer sem ele, você já entendeu o motivo da vida. É que eu acredito nisso. Olha, veja só. Você consegue viver sem muito dinheiro, você já entendeu o sentido da vida. Veja você, nós, na Associação dos Funcionários, não somos remunerados em nada. É claro que aquilo que gera locomoção, refeição, é tudo pago. Você se hospeda, você vai numa inspeção aí num dos hotéis da associação, você tem a locomoção, você tem a recepção, você tem a estada, toda ela já pré-paga, né? Então, agora, eu só quero dizer o seguinte, nós não somos remunerados, somos gestores. Contudo, os melhores salários de empregados associativos são pagos pela Associação dos Funcionários. Ela é imbatível nisso aí. Não tem uma entidade de servidores públicos que pague melhor que a Associação dos Funcionários. Que maravilha. É verdade? O que você tem de previsão para 2024? O que você tem de tese de criação? O que você quer fazer em 2024 diferente aí? Olha, 2024 nós temos que pensar em lutar pelas condições dos servidores, que estão muito achatados em seus vencimentos. Cada um de nós temos um familiar que é ou professor, ou que trabalha em alguma atividade do serviço público, seja ela estadual, federal e municipal. Todos estão defasados, desde os federais até os estaduais, municipais, todos estão defasados. Isso vem lá de longa data. Aí ficam entorpecendo os servidores com reajustes periódicos. Uma determinada categoria está cobrando o reajuste, aí então o que acontece? Dá-se aí eu diria até gorjeta, viu? Ajuda de custo. Não, melhora alguma coisa, mas não é significativo. Os servidores, agora no atual governo, eles têm alguma aspiração de que o governador aqui, o Tarcísio de Freitas, melhore as condições deles, principalmente remuneratórias. Porque melhorando na área estadual, obviamente, o município de São Paulo e os demais municípios seguirão o modelo do governador de São Paulo. Se isso não acontecer, se a gente não melhorar, é muito ruim. Então nós temos que participar, estamos aí, já foi com a maioria que o Tarcísio tem lá na Assembleia Legislativa, eles impuseram uma reforma administrativa em que as entidades não apresentaram a sua contraproposta. Está em vigor. Está em vigor porque foi aprovado pela Assembleia. Não foi regulamentada, mas vai ser. Então, ao invés de melhorar, piorou para os servidores públicos. Tem gente que não gosta do servidor público, mas tem gente que tem que conscientizar que você não... Todos nós temos um professor e que nos marcou a nossa vida no serviço, como professor do serviço público. São abnegados. Veja, um bombeiro é um abnegado.
ele é um servidor militar. Você tem um delegado de polícia, como eu fiquei sabendo aqui em Catanduva, tivemos alguns acontecimentos aqui realmente drásticos, né? Isso aí, quem é que vai fazer lá o boletim de ocorrência? São os investigadores, é lavrada aí uma ocorrência pela polícia militar, mas depois a polícia científica vai fazer as fotos, tirar a amostragem, né? É um servidor público. Isso aí. Moreira, olhando aqui para a lente da verdade, deixa uma mensagem final aí do teu programa para a galera toda que está assistindo você, para marcar aí teus amigos, familiares, marcar o Café com Záquia. Deixa uma mensagem final aqui, né? Olha aqui para a lente da verdade. Vamos deixar a mensagem aí do Moreira, pessoal. Bom, a minha mensagem é o seguinte, minha gente. Não adianta a gente murmurar desgraças. Não. Nós devemos sempre persistir nos nossos ideais e transformar os ideais em metas. E essas metas batalharmos para serem cumpridas. Só vence aquele que enfrenta a realidade. Se você sonhar é bom, mas você tem que ter pé no chão e enfrentar a realidade com persistência. Muito bem, gente. Quero agradecer a todos também, agradecer o pessoal da Mercavejo Brasil, o Regional, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Ligue Shop, a Óticas Brasil, a TV Cidade, a Fidelidade e a vocês também que estão assistindo o programa cafécomzáquia.com. Vamos deixar também uma plaquinha para você aqui do Café com Záquia. Opa, tá? Que bom, o pessoal que da bom. Fidelidade também, ó, deve ter um brindezinho para você aqui, ó. Obrigado. Kit viagem aqui para você. Pessoal, mandar um abraço pro pessoal da Garré que faz a camiseta nossa, ó. Que você também precisa na camisetinha aqui, ó. O Café com Záquia aqui. Legal. Vou dar de presente para você. Olha, já gostei aqui, dessa camiseta. Aí, eu vou explicar porque eu gostei dessa camiseta. Já estava olhando a camiseta, porque ela tem uma gola sanfonada. Ah lá. Que os americanos usam. E você pode ver, quase todo americano debaixo da camisa, ele tem uma camiseta. E ganhou a camiseta pra você levar pra tua cidade ali, ó. Tá bom? Muito obrigado, muito honrado aí por ter participado do seu programa. Muito bem. E estamos à sua disposição aí em São Paulo. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos. Entre, conheça mais. O Moreira vai estar o site lá, cafécomzáquia.com. Todas as entrevistas vão estar lá. Todas as entrevistas do nosso programa. É isso aí. Você quer patrocinar? Entra, curte, siga nossa página no YouTube. Muito obrigado. Nosso primeiro episódio da segunda temporada começa agora. Valeu, gente.